Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza? Sexta-feira, acabando o mês, saideira de junho 2025, já foi. Estamos na metade do ano para mais. Que bom. Ano que vem vai ser caótico, então é bom de acabar com isso aqui logo pra gente enfrentar o que tá vindo aí. Beleza? 41º vídeo deste canal, seguindo na discussão do trabalho de Christopher Alexander, designer, matemático, arquiteto. A discussão é baseada nos capítulos do livro Notes on the Science of Form, de 64, que é a tese de doutorado do Alexander. Eu já gravei 2 vídeos antes desse, eles estão um pouco longos por motivos que fogem à minha competência, entre eles engarrafamento, que afinal de contas esse canal é sobre isso. Meu nome é Hugo Cristo, sou professor do curso de design da Federal do Espírito Santo, a UFES. Sou designer, doutor em psicologia. Esse canal aqui basicamente é gravação de vídeo no trajeto, agarrado no trânsito. Eu boto a câmera de ação no carro aqui, boto para gravar enquanto estou dirigindo de casa para o trabalho, e aí o tempo que demorar, demorou. Essa semana foi atípico, a maioria dos vídeos grandes, mas às vezes 20 minutos, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais. E sempre são discussões que têm a ver com design, psicologia e computação. Esse texto especificamente, o livro do Alexander, que já mostrei aqui no vídeo anterior, a capinha simpática dele, é isso. Esse livro é sobre isso, é computação, design, psicologia, tudo junto. Estou fazendo uma arqueologia aí dos trabalhos do Alexander, que são menos conhecidos, para poder tentar entender um pouco qual eram os detalhes da história dele ali, porque eu estou desenvolvendo uma aplicação. Uma hora dessa eu vou ver como é que eu falo dela aqui, porque eu estou dentro do carro, não vou abrir uma aplicação para mostrar. Mas o que eu estou fazendo de fato é tentar explorar alguns aspectos dos argumentos dele para questões de projeto, né? Nos outros vídeos eu falei um pouco sobre a questão da boa forma, antes eu falei um pouco da visão geral do livro. Ele tem como centro da ideia dele, do processo de design, que não é um método, ele inclusive critica o método, ele está mais tentando discutir aspectos, né, do que acontece nesse processo de você conceber uma forma em resposta ao contexto. Ele vai falar de um programa, que é uma decomposição, né, das relações entre as variáveis que afetam a escolha da forma que vai responder esse contexto. E ele também vai falar da realização do programa, que é o sentido inverso, né, que é a síntese das variáveis contextuais ali, e que dá origem a isso que a gente chama de design, né? O design é essa forma que tenta de algum modo reduzir, mitigar, lidar com os desajustes, né, que o contexto coloca, né? Inclusive ele faz essa distinção entre forma e contexto, e não forma e função, que é muito frequente no design. E no centro dessas discussões deles está a ideia de diagrama, que é um pouco do que eu vou falar hoje. E aí a história da função reaparece, porque fica parecendo que ele está discutindo forma no sentido cosmético, né? No caso de designers visuais, uma coisa mais gráfica, mais visual mesmo, né? No caso de design de produtos, a gente poderia estar falando de estrutura, de volume, de geometria. Mas o que ele está falando vai tocar nisso aí, beleza? Então esse vídeo eu acho que vai ser um pouco mais curto. Eu estou dirigindo para a universidade num horário menos complicado, até porque eu estou tentando fugir do trânsito mesmo que aconteceu essa semana, e tenho compromissos mais à tarde, então eu inverti o caminho. Vamos ver se vai ser um vídeo curto ou longo. Eu espero que seja curto, até porque eu tô de saco cheio desse trânsito complicado. Vamos lá. Quando você entende que a proposta do Alexander ela não surgiu do nada, ele publicou uma série de trabalhos, fez relatórios técnicos lá nos anos 60, especialmente, que é o período que ele estava envolvido com o doutorado dele. E ele estava em Harvard, mas tem uma interação forte com o MIT também. Então tem um laboratório de engenharia civil do MIT, que ele desenvolve alguns projetos com um pesquisador de lá, que exploram os aspectos computacionais, mas não só computacionais, disso que a gente chama da concepção da forma, a geração da boa forma, né? E aí, uma coisa que é muito interessante nesse processo dele é que, apesar de apontarem o dedo para ele e falarem, porque isso é computacional, isso aí você vai trabalhar com
vai perder a humanidade, o trabalho. Tem uma discussão legal sobre isso. Ele escreve um artigo que responde isso também, nos anos 60, falando, olha, o problema no computador, para quem projeta, não é o computador não, é o projetista. E eu concordo completamente com ele. Os usos que se fazem dessas máquinas é que são um problema. Ele tem até uma história interessante que pode ser que eu vou parafrasear de maneira meio imprecisa aqui, mas não tem problema. Que as coisas, o projeto pode ser calculado pelo computador, mas ele tem que ser lapidado, finalizado, escolhido pelo olho. Isso é muito interessante, que é o que a gente tem que entender hoje. A gente passa isso com a IA, né, nesses tempos. As pessoas dizem, a IA vai substituir a gente. Se você deixar a IA tomar decisão, sim. Mas se você utiliza a IA como ou a computação, ou a matemática, ou qualquer tipo de outra ferramenta para pensar, né, como um auxiliar, um assistente para você poder conduzir as suas inferências, as suas análises, tá tudo certo. O problema é que a gente terceirizou para esses negócios o trabalho que é nosso, assim. Então, o que vai acontecer nesse processo todo é que você tem toda uma estratégia dele, né, que eu já comentei um pouco aqui, de você fazer uma lista dos requisitos que um problema tem, e aí você, depois que você faz essa lista, você trata cada requisito como se fosse uma variável, e aí essas variáveis você tenta propor associações entre elas e saber se elas estão positivamente ou negativamente relacionadas, e você pode até quantificar a força dessa relação entre as duas. Ele trabalha com a ideia de campo, que é muito gestaltista também da época, seria um campo de forças ali que incidem sobre o problema, né, de projeto. E aí você pode sugerir, né, algumas interpretações das relações entre essas variáveis ali. E quando você tem um desajuste entre essas variáveis e o contexto, o que você propõe? Você tem que intervir, propor uma solução para você reduzir esse desajuste, ou eliminar o desajuste, enfim. E esse processo ele se dá montando essa rede, que no programa, né, na fase que eles chamam de programa, na etapa de programa que ele está discutindo esse processo, você gera uma árvore, que depois ele vai questionar isso, dizendo que uma cidade não é uma árvore, é o texto dele, né, a series not a tree, que ele vai trabalhar com estruturas matemáticas um pouco mais complexas, mais interessantes, tais como semi-reticulado, vou falar isso mais pra frente um pouquinho. Mas basicamente você gera uma árvore que você decompõe, né, o problema. E aí, inclusive, ele trabalha com teoria dos conjuntos e com grafos para poder tentar reconhecer quais subconjuntos são independentes o bastante para serem atacados de maneira isolada. Então você abre uma árvore de cima para baixo. Problema, aí você decompõe, faz uma árvore. E quando você vai fazer a realização do programa, que é a fase de síntese, quer dizer, eu tenho análise e síntese, né? Os dois sentidos do trabalho do designer. A síntese começa a partir dos diagramas. E esse é o tema desse vídeo aqui. O resultado da fase de análise são diagramas. E o que são diagramas? São desenhos mesmo, tá? Só que eles são desenhos no sentido de design da informação. Eles não são só ilustrações, não são só croquis e esboços. Você tem propriedades desses diagramas que remetem a croquis e esboços, mas você também tem propriedades que são mais próximas do design da informação. Você estabelecer algum tipo de leitura do diagrama e conseguir extrair informações, por exemplo, sobre densidade, sobre quantidades, sobre proporções. Você pode fazer comparações, por exemplo, entre... Tem um estudo muito conhecido que ele fez na época, que hoje está meio perdido. Eu achei uma variante do estudo, um pedaço, na verdade, do estudo, discutido em 2 ou 3 trabalhos dele. Um deles é feito no Laboratório de Engenharia Civil do MIT, que ele discutiu o programa que faz essa análise, mas esse estudo mesmo eu não consegui. Tem um site muito legal que é o CES Archive, que é como se fosse o repositório do centro de pesquisa que o Alexander fundou. Tem a pessoa fazendo um trabalho maravilhoso, os abnegados, né, que ficam gastando energia fazendo coisas para a comunidade, é maravilhoso. Que ela tá digitalizando, né, esses documentos históricos que você não tem acesso a eles, não é muito fácil acesso. E uma das coisas que tem lá disponíveis são esses documentos do lado do MIT, do relatório técnico do sistema que eles desenvolveram e tal. E aí, nesses artigos que você também observa, você tem uma discussão ali sobre o que seria o diagrama, a função deles e tudo mais. Então eu vou falar um pouco sobre isso nesse vídeo. O diagrama, se vocês forem ver como que o Alexander trabalha, mostra eles no Síntese, no Synthesis of Form, né, no livro,
eles têm uma coisa meio que bruta, é meio feito com traçados grossos, preto, né? Muito preto, tinta preta ali em cima do papel e tal. E muito sintéticos, eles têm uma redução da forma muito grande ali. Ele tenta manter as propriedades da coisa que ele está tentando resolver, né? Daquele subconjunto da árvore, de uma maneira muito... eu pelo menos gosto bastante, que eu acho muito gráfico. Mas não é uma coisa que você vai um arquiteto e você vai enxergar aquilo ali. Os arquitetos são um pouco mais cuidadosos, eles têm um pouco mais de detalhe nesses esquemas que eles fazem. E ele começa a discutir inclusive isso, falando, olha, você pega o Le Corbusier, por exemplo, e você vai ver algumas ilustrações, alguns croquis que ele faz para as obras dele, e esse desenho que ele faz carrega aspectos do diagrama que para eles são interessantes. Mas não bastam, né? Você ter lá como se fosse um croquis, uma vista de uma casa, você consegue ali fazer uma redução e sintetizar aspectos que interessam de como a casa vai ser, mas essa não é a única questão que interessa para você poder realizar um programa que vai gerar uma casa. Precisa de um pouco mais, né? Esses diagramas que são mais de forma, que dão ideias de proporção, uma aquarela também teria isso, um croquis de um produto, ele vai dizer que são diagramas de forma, né? E esses diagramas de forma, eles têm esses aspectos mais ligados à física do objeto, ou da superfície, ou dessa interface, enfim. Você tem uma coisa mais das proporções, da escala, das relações hierárquicas em termos de organização do espaço, né? Tanto que você pode falar de um croquis de uma casa, de uma aquarela de um produto, né? De um rendering que você faz. Isso seriam os diagramas de forma. Mas esses diagramas não bastam. E você vai ter o outro tipo de diagrama que ele chama de diagrama de requisitos, que esse sim seria o que a gente chamaria de diagrama funcional. Ele vai sintetizar ali aspectos que tem a ver com a função daquela parte da solução do problema. E aí ele usa um exemplo muito interessante de um entroncamento de vias, e ele tem um diagrama muito sintético. Aquilo ali é um negócio assim que você vê que onde é que está o designer, sabe? Ele faz são 4 vias, né? Que são em cruz, um entroncamento em cruz, né? Um cruzamento, né? Cruzamento e tal. E aí você tem que fazer ali retornos e saídas do cruzamento e vias que alimentam o cruzamento, e você tem que decidir se vai ser um viaduto, se vai ser um mergulhão, sei lá. Você tem várias possibilidades de engenharia e de arquitetura para isso. E aí que a história fica legal, porque você vê que quando ele vai representar, ele faz uma coisa que é o diagrama que tem as duas qualidades que interessam, os aspectos formais e os aspectos de requisitos, que é o que? Você vai ter uma faixa desse diagrama que ela é mais espessa, ela é mais grossa, ela é mais larga, no sentido horizontal, uma segunda faixa um pouco menos grossa na horizontal, e as duas faixas verticais são bem mais estreitas, e as vias alimentadoras para essas duas faixas estão mais estreitas do que as outras 4. O que ele está dizendo nesse diagrama? Que ele representa de uma vez só a estrutura, a posição das vias nesse entroncamento. Então é uma questão física, da forma, da relação de posicionamento desses elementos. Mas a espessura do diagrama, dessas faixas do diagrama, nos revelam o fluxo de veículos, a intensidade, a carga, né, de veículos que eu vou ter em cada uma daquelas pistas ali. Então você consegue, no diagrama, representar intensidade de fluxo de carros, posição daquela faixa em relação às demais, no mesmo diagrama. Isso é um diagraminha, é um pedacinho, é como se fosse um recorte de um quebra-cabeça. E aí isso tá na árvore, se vocês imaginarem uma árvore aberta assim, as terminais, as folhas que seguiam da árvore, você tem um diagrama desse. E aí ele pode ter do lado, por exemplo, um outro diagrama que fala sobre transporte público. Ele pode estar discutindo um sistema de transporte metropolitano, sabe? E aí quando você fizer um diagrama que resolve as questões de transporte público, esses dois se encontram, essas duas folhas se encontram nessa conjunção acima da árvore, quando você vai resolvendo o problema. Então cada pequeno diagrama desse são desenhinhos muito sintéticos, com muita redução da forma,
que são muito interessantes, você consegue ir enxergando o conjunto. Então o que é o projeto? O que é o design? O que é a boa forma que o Alexander vai propor? É justamente a combinação desses pequenos diagramas que revelam aspectos da física, da geometria, da hierarquia, mas também das quantidades, das funcionalidades, dos requisitos. Cara, para engenharia de software, isso é mágico. Para design de interface, para experiência do usuário, isso é mágico. Porque você tem outras ideias muito legais nessa linha. Você vai pegar, por exemplo, o Jesse James Garrett, né? Que ele é amado por muitos, ignorado por mais um monte de gente, e as pessoas meio que leem ele equivocado, assim. O Garrett é um cara que ele não está muito preocupado com método também. Ele está descrevendo as questões que são meio que pertinentes no momento que você vai discutir, por exemplo, né, a concepção da aplicação web. E ele tem planos da experiência do usuário, né? Que tem um plano da estratégia, aí o plano do escopo, da estrutura. Depois você vai ter estratégia, escopo, estrutura, esqueleto e superfície, né? Que seriam basicamente modelo, a decisão do negócio, os requisitos, a arquitetura da informação, design da informação e de interação, e por último design visual, né, a superfície, que é justamente esse momento aí que você vai dar carne, né, acabar com cor, tipografia, precisão pixel das escolhas e tal. E aí, o que o Garrett está fazendo não é muito diferente do que a proposta do Alexander. O que o Alexander está dizendo só é que eu tenho um meio de analisar essa lógica de combinação. Que legal, estou passando numa rua de escola, no horário da saída, né? Então a molecada de uniforme, sextou, estou livre, né? Muito interessante. E aí você vai ter essa historinha aí que é muito nessa linha, né? De você ter formas de você decompor o problema. E o Alexander decompõe de um jeito, o Garrett de outro, mas as duas formas de decomposição têm em comum essa ideia de que eu poderia elencar requisitos funcionais de um lado, né, e de outro aspectos da forma mesmo, da geometria, da visualidade, que eles estão relacionados, mas eles não são suficientes, cada um à sua maneira. Não é que ele está dizendo que os requisitos são mais importantes do que os aspectos visuais, de geometria, de forma. Não é isso. O que ele está dizendo é que as duas qualidades são importantes e o diagrama que consegue representar as duas qualidades é muito útil para você projetar. Veja uma coisa, por exemplo, o wireframe de uma interface, ele tem aspectos de forma, disposição, ocupação do espaço, hierarquia da informação, mas ele também reflete em grande medida alguns aspectos dos requisitos desse negócio. Talvez nem todos, às vezes é difícil você no wireframe de papel conseguir explorar isso, aí você vai para um Figma da vida, esse programa maldito que é um negócio horroroso, mas enfim, a gente tem que usar esse treco. E aí você vai ter alguns aspectos que tem a ver com a funcionalidade sendo discutidos ali. Então, o que o Alexander estava fazendo nos anos 60, a gente faz hoje, só que ele tem uma forma de pensar a decomposição em termos do programa e a realização por meio da combinação dos diagramas, que a gente não lidou direito com isso. E a parte matemática, obviamente, ajuda muito, porque é muito difícil você olhar para um problema complicado como uma aplicação web e sozinho saber como particionar o problema e atacar os seus subconjuntos que são independentes e que a solução de um problema num subconjunto independente nos ajuda a resolver o todo. Isso é muito difícil de fazer, a gente faz isso na mão, né? Então, esse eu acho que é o barato desse pedaço do texto do Alexander e dessa aplicação que eu estou fazendo, que inclusive já faz umas coisas legais. Essa semana eu consegui fazer com que ela, depois de desenhar os nós, estabelecer as conexões, eu já fiz um pequeno algoritmo usando algumas técnicas de análise de redes para tentar particionar. Cara, isso é muito legal, e você gera uma tabela de desajustes e você pode quantificar esses desajustes. Estou chegando lá, uma hora dessa eu vou colocar isso no meu site para quem quiser brincar. Mas vejam como é que é interessante o trabalho dele nesse sentido. Ele vai olhar para coisas complexas, como fazer uma vizinhança, um cruzamento de rodovias e tal, e ele enxerga que a forma do designer pensar isso é, por um lado, ter o mapeamento dos requisitos daquele problema, e esse mapeamento consegue ser particionado de forma a você isolar um problema independente do resto. Você lista esses requisitos funcionais,
tente explorar os aspectos físicos da forma, e o diagrama que você gera como parte da solução do problema global, ele é um diagrama, uma síntese, uma forma. Isso também tem um gestaltismo maravilhoso nisso aí, né? Enfim, que você gera esse negócio e que você, quando combinar esses pequenos diagramas, tem até uma imagem nesse artigo dele lá, que ele explica um pouco esse processo, e no relatório do MIT, você tem uma tela lá com a árvore em cima, o grafo decomposto como árvore, e embaixo os pequenos desenhozinhos que ele faz. No livro dele também tem um diagrama desse, mas como ele não coloca a análise do grafo em cima, fica mais difícil de entender que as coisas são duas leituras da mesma coisa. Parece que é uma coisa, outra coisa. Não. Você deveria conseguir olhar para o grafo, para a árvore decomposta em grafo ali, e enxergar o conjunto dos diagramas no sentido oposto, assim, inverso, né? É muito legal. Então, agora 30 grauzinhos aqui, estou chegando quase na UFES, hoje o trânsito está muito melhor, obrigado, vai ser um vídeo mais curto. Semana que vem eu vou continuar falando dessa história do Alexander, provavelmente, que é muito legal. Mas chegou um livro para mim que eu estava esperando desde sempre, que é um livro do Francisco Varela, que é Principles of Biological Autonomy, que é um livraço que foi escrito no ano que eu nasci, em 79, e que é o livro que eu digo que é o Varela matemático, que é as pessoas conhecem muito o Varela epistemólogo, Francisco Varela. Tem um vídeo sobre ele aqui no canal também, que eu falei um pouco, que é um Varela mais neurocientista / filósofo e tal, e ele tem um trabalho matemático espetacular, que é de 79. Esse livro ele estava esgotado ou muito caro de comprar por aí, quase $400. E aí o MIT fez uma edição coordenada, né, pelo Ivan Thompson, que foi um colaborador do Varela em vida, e o Ezequiel de Paulo, que é um cara italiano, tem um trabalho genial sobre os aspectos mais da semântica dessas teorias ligadas ao nativismo, que é essa proposta que o Varela fez. Eles se reuniram e fizeram a versão anotada e comentada do livro. Ela tem um acesso livre no site do MIT, vou colocar aqui no link também. E depois que eu falar um pouco sobre o Varela, eu vou nesse livro, porque é a mesma história. Eu estou em busca de pessoas que utilizaram a matemática como estratégia de pensar os problemas, e esse livro do Varela é uma pancada nessa mesma linha. Muito legal. 30 graus, gente. Aqui, sextou. Bom final de semana para geral. Respeite os pedestres aí, cinto de segurança, e de olho nos diagramas dos matemáticos e essas coisas legais que me parece que vão me ocupar bastante tempo. Abraço, valeu!